Olá pessoal, aqui é o professor Senebaldo. Vamos lá, mais uma aula do curso Matemática para a Vida. Hoje, tá? Aula 4, Matemática Básica ainda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre geometria, tá? Aqui nós temos algumas figuras que representam a geometria plana, tá? E aqui eu tenho figuras que representam a geometria espacial. Vamos lá ver um pouco a definição de geometria. Então, geometria é uma das três grandes áreas da matemática, ao lado do cálculo e da álgebra. A palavra geometria tem origem grega e sua tradução literal é medir a terra. Tá? Essa informação nos dá pistas de como nasceu e o motivo pelo qual ela se desenvolveu durante os séculos. Então, geometria é o estudo das formas dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas a essas formas. Bom, geometria é um tema bastante amplo dentro da matemática. Devido a isso, eu selecionei para vocês alguns conteúdos que são indispensáveis que vocês saibam. Dentre eles está o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação que existe entre o comprimento dos lados de um triângulo retângulo. Mas o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem este ângulo de 90 graus. Como que eu classifico os lados? Formando o ângulo de 90 graus, eu tenho os catetos. De frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, do lado oposto do ângulo de 90 graus, eu tenho o lado que eu vou chamar de hipotenusa, que também é o lado maior do triângulo. Tá? E aqui eu tenho uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Olha só para vocês verem. Aqui eu tenho os catetos. Se eu construir um quadrado neste cateto com a mesma medida do cateto, neste outro cateto aqui, construir um outro quadrado. O que diz o teorema? Se eu somar estes dois quadrados, eles caberão certinho aqui dentro deste quadrado formado na hipotenusa. Então, o teorema ele diz o seguinte, a soma da área dos quadrados formados pelos catetos é igual ao quadrado formado na área da hipotenusa. Tá? Entenderam? Tranquilo, né? Então, aqui agora eu tenho a fórmula do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O importante aqui é que vocês saibam quem é A. Tá? O A vai ser a minha hipotenusa, tá? Então, sempre o valor que está antes do sinal de igual é a minha hipotenusa. E aqui eu tenho os catetos B e C. Pessoal, vamos lá agora, vamos começar então a resolver alguns exercícios que envolvam a aplicação do Teorema de Pitágoras. Primeira coisa é fazer uma boa leitura e observar a figura. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Pode acontecer muitas vezes do exercício não trazer a figura, então é muito importante que vocês façam o esboço, tá? Então o que você tem aqui? O edifício ele tem 15 metros de altura, tá? E há uma escada que está colocada aqui no topo do edifício e está a 8 metros de distância aqui o pé da escada, tá? O que você vai fazer? Você vai projetar esta altura, se aqui tem 15 metros, aqui também tem 15 metros. Então, observe aqui, olha só para você ver. Aqui, eu tenho o ângulo de 90 graus. Tá? Então, aqui eu formei o ângulo de 90 graus. Aqui tem 15 metros, que é a mesma medida deste lado. Aqui tem 8 metros e quem eu quero achar? O mais importante é isso. Quem é essa escada? Eu tenho aqui um cateto, aqui um outro cateto, e a escada, que é quem eu quero achar, é a hipotenusa. Então, olha só para vocês verem. Relembrando a fórmula, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo a hipotenusa. Então, o importante aqui é saber quem é a hipotenusa. E a hipotenusa, aqui no caso, é a medida que eu quero achar, então eu vou colocar um x ao quadrado. As outras duas medidas, o b e o c, são catetos. Neste caso, pessoal, olha só para vocês verem, 15 ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque todos aqui estão
elevados ao quadrado. Eu só estou substituindo letras por números. Se eu colocar 8 aqui e 15 aqui, a resposta vai ser a mesma. Então, o importante é que você saiba quem é a hipotenusa, que no caso aqui é quem eu quero encontrar. Agora é só resolver essas potências, né? 15 elevado ao quadrado, 225, mais 8 elevado ao quadrado, que é igual a 64. Eu vou somar os dois, 225 mais 64, 289. Percebam que aqui eu não tenho mais esse 2, esse quadrado, esse 2 que estava em cima do x. Por quê? Porque eu vou passar deste lado como raiz quadrada, tá? Então, quando você tem um número elevado ao quadrado, que no caso aqui é o x, para que ele fique isolado, totalmente sozinho desse lado, esse 2 que estava aqui em cima no expoente, eu trago para o outro lado do sinal de igual na radiciação. No caso aqui, uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 289, 17. Então, a resposta desse exercício, essa escada ela tem 17 metros. Mais um exercício. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 km? Então, eu quero saber isso daqui, ó, né? Aliás, eu já tenho essa distância de 10 km. Que altitude que o balão estará em relação ao solo, para que esta distância até o topo do prédio seja de 10 km. Primeira coisa que eu tenho que pensar, bom, olha só para vocês verem, eu vou até colocar aqui, ó, olha só, aqui eu formo o triângulo retângulo, ó, o ângulo de 90 graus ele está aqui, tá? Então aqui está meio tortinho, mas só para você saber, né? Aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho um outro cateto, e aqui eu tenho quem? Eu tenho a hipotenusa, tá? Então vamos para a resolução. A fórmula, tá? O que eu tenho aqui? Aqui nesse exercício, a minha hipotenusa ela vale 10 km. Então, olha só para vocês verem, 10 elevado ao quadrado. Eu quero achar esta distância aqui, tá? Essa distância. Então, eu vou chamar aqui um dos catetos, que representa ali a altura que o balão está, de x elevado ao quadrado. De x elevado ao quadrado por causa da fórmula. O outro cateto, se aqui tem 8 km, aqui também tem 8 km, tá? Então, aqui vai ser 8 km. 10 elevado ao quadrado, 100. O x ao quadrado permanece. E o 8 elevado ao quadrado, 64. O meu objetivo agora é isolar o x. É deixar ele sozinho, antes ou depois do sinal de igual. Como o 100 está depois aqui, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o 100. Esse mais 64 eu passo para cá, menos 64. 100 menos 64 igual a 36. E esse 2 que estava aqui, eu passo para esse lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Prestem atenção num detalhe, tá? Essa figura, se você fixar bem nela, você vai perceber que ela está desproporcional. Por quê? O que acontece? A distância do topo do prédio até onde o balão está é de 6 km, tá? E o prédio ele tem 200 metros. Então, a altitude que o balão vai estar, tá? Quando essa distância dele até o topo do prédio for 10 km, será de 6 km mais a altitude do prédio, que é de 200 metros. Percebam que eu tenho aqui uma diferença de unidade de medidas, tá? Então, eu tenho 6 km mais 200 metros, que já é a resposta, mas ela fica bem melhor dessa maneira, 6,2 quilômetros, ou então 6 km e 200 metros, tá? Então, essa é a resposta desse exercício. Vamos ver agora a área das principais figuras planas geométricas. Nós temos aqui o triângulo, tá? Para você achar a área do triângulo, basta você multiplicar base vezes a altura dividido por 2. O quadrado, lado vezes lado, ou lado elevado ao quadrado, tá? Aqui nós temos uma figura, o losango, basta você multiplicar diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Aqui nós temos o retângulo, base vezes altura,
tá? Simples assim, ou também aqui lado vezes lado, pode ser. E aqui eu tenho um trapézio. Trapézio você tem a base maior mais a base menor, entre parênteses, porque aqui você vai multiplicar pela altura depois que você fizer a soma e dividir por 2. E aqui nós temos o círculo, né? O círculo nós temos π vezes r ao quadrado, que é o raio, que é esta distância. O π tem um valor aproximado de 3,14. Então basta fazer essa multiplicação. π vezes r ao quadrado. Raio ao quadrado para você encontrar a área do círculo. Bom, pessoal, eu selecionei aqui um exercício, tá? Que ele é formado por um quadrado e dentro deste quadrado eu tenho um pedaço de uma circunferência, mais exatamente 1/4 de uma circunferência inscrito dentro deste quadrado. Então, o que está pedindo o exercício? Encontre o valor da área pintada da figura. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou ter que achar quanto vale a circunferência inteira, tá? Então, eu vou usar a fórmula da área da circunferência, que é π vezes r ao quadrado. Relembrando que o π vale sempre 3,14 aproximadamente. Alguns exercícios trazem alguns valores diferentes para π, 3, 3,14, com mais alguns decimais aqui, vezes o r elevado ao quadrado. O r é o meu raio, que é essa distância do centro da circunferência até essa parte. Então, aqui, o raio vale 10, 10 elevado ao quadrado. Vou fazer a multiplicação, 3,14, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. A área é igual a 314 centímetros quadrados, tá? Então, 3,4 vezes 100, 314. Só que esta área que eu acabei de achar é da circunferência toda, não só deste pedaço. Eu quero saber só este pedaço. Este pedaço aqui é 1/4 de circunferência. Então, eu vou pegar a área toda da circunferência e vou dividir por 4. Então, a área é igual a 314 dividido por 4, 78,5 centímetros quadrados, tá? Agora eu vou achar a área do quadrado. A área do quadrado tem essas duas fórmulas possíveis, que é a mesma coisa. Lado elevado ao quadrado ou lado vezes lado. Lado vezes lado, 10 vezes 10. A área do quadrado todo é 100, 100 centímetros quadrados. Como eu quero saber essa parte sombreada, essa parte pintada de azul, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área do quadrado todo e vou fazer uma conta de menos. Eu vou retirar o valor deste 1/4 de circunferência. Então, a área sombreada é 100 menos 78,5. A área sombreada, 21,5 centímetros quadrados. Vamos ver um pouco agora sobre geometria espacial. Aqui eu tenho algumas figuras geométricas espaciais, algumas das mais conhecidas, tá? O cilindro, o cone, o cubo, uma pirâmide hexagonal, uma pirâmide triangular, um prisma triangular, tá? Uma pirâmide quadrangular, porque ela tem quatro lados aqui embaixo, ela forma um quadrado, que são, por exemplo, as mais conhecidas, as do Egito. Um paralelepípedo. O paralelepípedo, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma caixa de sapatos. Aqui é uma esfera, que seria uma bola, tá? Bom, pessoal, agora aqui eu tenho o volume de algumas figuras geométricas espaciais. Olha só para vocês verem, aqui eu tenho o cubo, tá? Muito simples. Primeira coisa aqui que é o volume, é o quanto cabe dentro. Então vamos imaginar que isso aqui é uma caixa d'água. Para eu saber quanto cabe, tá, de água aqui dentro, é só eu multiplicar essas três dimensões. Essa altura, o lado aqui dessa lateral e este lado aqui da frente. Então eu multiplico essas três dimensões. O prisma aqui praticamente a mesma coisa. Lado vezes lado, ó, lado vezes lado vezes lado. Pronto, eu vou saber qual o volume. Aqui eu tenho o volume do cilindro. Olha só para vocês verem, nós acabamos de ver, tá, o volume a área da circunferência. E o que está falando aqui? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Se você prestar atenção, se você observar, a base aqui desse cilindro é uma circunferência.
Então, a área da base, que é uma circunferência, π vezes r ao quadrado, que é aquela fórmula que nós acabamos de utilizar, vezes a altura. O cone, olha só para vocês verem, é praticamente a mesma fórmula. Observem para vocês verem, ó, π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é essa mesma fórmula, só que dividido por 3, porque um cone regular, desta maneira aqui, ele é 3 vezes menor que um cilindro que tenha as mesmas dimensões, tá? Aqui você tem o volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura. Se essa pirâmide é uma pirâmide quadrada, olha só para vocês verem, era só eu achar, então, aqui, a área desse quadrado, multiplicar pela altura, dividido por 3. E aqui eu tenho o volume da esfera. A esfera, para eu achar o volume dela, quanto, por exemplo, eu preciso de ar para encher uma bola? 4/3 vezes π vezes r ao quadrado. Percebam que esse π, r elevado ao quadrado, ele vai aparecer sempre que tiver, né, uma circunferência, tá? Um círculo. Pessoal, vamos lá então. Nós vamos ver agora aqui um exercício, tá? É um exercício retirado do Enem. Vamos então primeiro a uma leitura e análise da figura. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. Então, olha só para vocês verem o que acabou de falar. Você tem aqui na parte de baixo um cilindro e na parte de cima você tem um cone sobreposto. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Ou seja, o que está perguntando? Esse caminhão, ele consegue carregar 20 metros cúbicos de grãos, tá? Quantas viagens ele vai ter que fazer para transportar todo o volume contido dentro desta figura que é um cilindro e um cone? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é o volume desta figura, né, desse silo. O que eu vou fazer? Eu vou achar primeiro o volume do cilindro, que é essa parte de baixo, que a fórmula é volume igual a π vezes r ao quadrado vezes altura, lembrando que isso daqui é a área da base, que forma um círculo aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui? Começar a substituir. O valor do π aqui eu vou utilizar o 3, o r, que é o raio, é essa distância que vale 3 também, não esquecendo que é elevado ao quadrado, e a altura desse cilindro, que é 12. Qual o próximo passo? Desço 3, 3 ao quadrado 9 vezes 12, fazendo esta multiplicação, eu vou ter um volume aqui de 324 metros cúbicos. Agora, o que eu vou fazer? Vou achar o volume do cone, que está em cima do cilindro, tá? Que é a parte de cima. Então, vamos lá. Volume do cone, π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é a mesma aqui de cima, só que dividido por 3. Prestando atenção aqui, o π, 3, o raio, se aqui vale 3, aqui também vale 3. Então, o raio também vale 3 elevado ao quadrado. E a altura deste cone? A altura é esta daqui, que vale 3 também. Vou dividir tudo isso por 3. Só que antes vamos resolver esse 3 ao quadrado, que é 9. Tudo isso dividido por 3. Se eu multiplicar 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Dividido por 3, que vai dar 27 metros cúbicos. Pronto. Achei o volume do cilindro, achei o volume da parte de cima. Vou somar os dois, porque eu quero saber o volume total do silo. Então, vou somar 324 mais 27, que é igual a 351 metros cúbicos. Mas qual a pergunta? Olha só para vocês verem, finalizando aqui. Aqui eu tenho as alternativas. Quantas viagens será que este caminhão, que consegue transportar 20 metros cúbicos por viagem,
terá que fazer para transportar toda essa produção que está armazenada dentro desse silo. Que conta que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar 351, que é o volume total do silo, e dividir por 20, que é a capacidade de cada viagem do caminhão. 351 dividido por 20 é igual a 17,55 metros cúbicos. Agora a pergunta é, qual é a alternativa correta? Porque fiquem bem atentos, tá? É para transportar todo o volume, todo. Então não pode ficar nada lá. Então, quantas viagens esse caminhão vai ter que fazer? 17 ou 18? Se é para carregar todo o volume. 18. Não vai sobrar nada, então ele vai ter que dar 18 viagens para transportar todo o volume contido dentro desse silo, tá? Então, ficar muito atento a esses pequenos detalhes, porque aqui não pode sobrar nenhum grão dentro do silo. Então, toda a produção vai ser necessário 18 viagens, ou seja, aqui a resposta correta é a letra D. Bom, pessoal, então é isso. Nos vemos na próxima aula. Aqui estão as referências de onde eu coletei as imagens, principalmente, e alguns exercícios para vocês. Tá? Estudem e aprendam a gostar da matemática. Um abraço.